Começa agora o programa Olos com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Olá, saudações. Aqui quem está falando é Marcos Vanderlit do programa Olos, Mentoria para um novo tempo. Dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes. E o tema que eu quero desenvolver nesse programa agora é um tema de suma importância para o convívio humano. Então eu sou formador de mentores, sou formador de coaches, de advisors, eu sou criador de uma metodologia chamada ISOR, não é? Que significa isomorfismo ou coerência de relação. Essa questão da coerência, ela é muito importante, porque ela vem de um novo entendimento das leis da vida, das leis do universo, das leis sobre as quais o ser humano está sujeito e que deve cumpri-las, no sentido de ter maior coerência ou congruência com a vida em si. Então, quando a gente tem congruência com a vida, coerência com a vida, a gente está no fluxo da vida, tudo vai bem para nós. Então, veja bem, eu tenho colocado um ponto aqui que se chama de compreensão das pessoas. O quanto é importante compreender as pessoas. Por exemplo, nas minhas formações de mentoria, eu sempre falo aos meus alunos, olha, para você poder realmente beneficiar alguém, uma condição básica, uma premissa básica, é que você deve compreender as pessoas, compreender o teu cliente. Para isso, você também precisa compreender a si mesmo, compreender seus amigos, seu cônjuge, seus filhos, seus vizinhos, as pessoas da sua empresa, enfim. A compreensão das pessoas é algo assim essencial, mas é óbvio que essa compreensão deve ser uma compreensão isomórfica ou coerente. Então, essa compreensão das pessoas, ela começa pelo entendimento de três grandes condições do ser humano. Ou seja, o ser humano vive sob condições das quais ele não consegue escapar, não consegue sair. Eu vou dar um exemplo. Nós estamos sobre um planeta que gira em torno de si, que tem dia e noite. Então, a vida ela vai nos acontecer em ciclos do dia e da noite. Ou seja, tudo que nós vivemos são ciclos. E, por exemplo, nós não podemos escapar dos ciclos, não podemos escapar do dia, não podemos escapar da noite. Isso é uma lei, não é? Então, a mesma coisa, ou um exemplo que eu estou dando agora, ele é uma metáfora para as condições que o ser humano precisa entender a vida. E esse entendimento da vida, ele significa que, em primeiro lugar, nós precisamos entender a primeira condição. A primeira condição eu sempre coloco sendo a seguinte: o ser humano ele tem um impulso básico para todas as suas ações. Então, tudo que a gente quer fazer no mundo surge um impulso interno para que eu faça uma ação. Agora, esse impulso interno, ele é baseado em uma única questão, é busca de felicidade. Então, se eu tenho um impulso, é porque eu preciso gerar um bem-estar, eu quero um bem-estar ou eu quero uma felicidade. Aqui nesse áudio eu vou confundir a palavra felicidade e bem-estar como sendo sinônimos. Porque o bem-estar pode ser coisas pequenas e a felicidade, os aspectos da vida, mas que também contém o bem-estar. Então vamos falar de felicidade e bem-estar. Então, se você vai no restaurante, você quer a melhor mesa. Então, isso já é um impulso para você ter uma mesa melhor do que as outras que estão no fundo do restaurante, por exemplo, não é? Você quer o melhor travesseiro, você quer a melhor temperatura do ar-condicionado, você quer um trânsito mais livre. Então, tudo isso é busca de bem-estar, busca de felicidade. Tudo bem, está tudo correto, né? Então, é legítimo que o ser humano aspire a essa felicidade, esse bem-estar. Não é? Mas nós precisamos também entender
que o ser humano ele tem dois tipos de felicidade e isso é algo assim que poucas pessoas conhecem. Então presta atenção, porque realmente isso aqui é importante. Existe uma felicidade que a gente conhece muito bem. Todos nós aprendemos essa busca de bem-estar, de felicidade, que é o que? De buscar uma realização externa, futura. Então, quando eu me formar, quando tiver um certificado, quando eu me casar, ou quando eu me descasar também, não é? Ou então, quando eu puder fazer aquela viagem, ou quando isso ou aquilo acontecer, ou comprar um carro, ou alguma coisa, eu serei feliz. Então, tudo bem, o ser humano tem essa tendência de colocar a sua felicidade na mão de coisas impermanentes. Porque tudo que acontece externamente a nós é impermanente. Aquilo não vai ficar. O carro novo fica velho, a roupa nova fica velha também. Daqui a pouco o casamento não é mais aquilo que você sonhou. Então aquilo vai se desfazendo de alguma forma, não é? Então essas felicidades externas, condicionadas, criadas na mente, podem se tornar em algum momento uma fonte também de infelicidade. Agora, o que o ser humano não sabe, ou poucos sabem e conhecem, é o que se chama de felicidade livre, a felicidade plena do ser humano. Então, veja bem, todos nós temos uma consciência interna de vida, né? E essa consciência é que nos dá exatamente essa percepção da vida, né? Isso é uma consciência. Então, essa a gente chama de consciência primordial ou mente primordial. É a mente que sempre que já nasceu conosco, né? E que vai estar conosco durante a vida toda, e ela já é perfeita. Ela não se desenvolve, ela não envelhece, ela é eterna. Então é uma consciência universal que também está presente em cada ser humano. E essa consciência universal, ela contém dentro de si algumas qualidades, uma das quais é a felicidade plena. Então, se eu consigo acessar essa felicidade plena que está dentro de mim, eu vou me sentir um ser perfeitamente feliz, independente de qualquer situação externa. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a presença divina, essa é a presença da consciência primordial, não é? Isso realmente, quando a gente se conecta nisso, é uma felicidade profunda, uma felicidade que pode ficar por muito tempo, porque nós temos que nos conectar a ela. Então, ela está sempre à nossa disposição. Mas como nós pensamos muito, falamos muito, estamos sempre presos às coisas externas, presos a uma realização futura, nós perdemos essa ligação com essa felicidade plena. Então, tenha consciência que nós podemos viver a felicidade condicionada do futuro, tudo bem, mas saiba que ela é impermanente, ela pode se tornar fonte de infelicidade, mas a felicidade livre, ela só pode ser vivida no agora, no momento presente. Por isso que a gente fala, né, que a vida precisa ser vivida no agora. E, aliás, isso é uma condição da vida, nós só vivemos o agora. Não há outro momento para viver, não há o passado, não há o futuro, né? Então esse presente, esse aqui agora, ele é uma coisa que está sempre presente em nós e não muda, é sempre o mesmo. Então isso é o que a gente chama também, né, de realidade plena, ou de unidade, né? Uma realidade que não muda. E nós temos a realidade da felicidade condicionada, que é as mudanças que a gente tem na vida, os processos que a gente tem na vida, né? Então vamos começar a entender que nós podemos ser felizes independente de qualquer condição externa. Olha como a vida é maravilhosa. Então nós podemos realmente ter essas ações de buscar essa felicidade livre dentro de nós. Ela simplesmente aparece, ela não é conquistada nem construída. Basta a gente fazer silêncio, basta a gente meditar, basta você saber dessa existência, né? Você pode se centrar, se conectar,
né, a essa felicidade livre, ela surge de um modo natural, porque sempre está presente dentro de nós. Então essa é a primeira condição. Olha como é maravilhoso saber que tudo que as outras pessoas fazem é em função da felicidade. O filho às vezes não arruma a cama, ou o filho reclama, ou uma esposa ou o marido reclamam, né? Tudo isso é em busca da felicidade, porque eles estão sempre querendo mudar alguma coisa externa que as fazem felizes. Mas isso é uma ilusão. Precisamos entender que a felicidade é dentro da gente. E você não muda o externo, você não muda as outras pessoas. Ninguém consegue mudar ninguém. Ou seja, cada pessoa pode mudar apenas por si mesmo. Por isso que o mentor, né, uma pessoa que atende as pessoas, faz esse entendimento dessas duas felicidades e leva a pessoa a superar os seus limites. Por que eu falo de limites? Porque cada um sempre está fazendo o seu melhor. Ninguém faz o seu pior. Todas as pessoas estão sempre no seu melhor. Mesmo que uma pessoa mude os seus humores, etc., de um dia para o outro, isso ainda é o melhor da pessoa. Então, eu preciso compreender que todas as pessoas estão sempre no seu melhor, embora para mim pareça que não seja algo assim muito bom, né? E eu preciso entender que aquilo é o melhor da pessoa. Né? Se ela faz um serviço errado, se ela não compreende alguma coisa, isso é o melhor dela. Então, o que um mentor faz? Um mentor, ele precisa ajudar o seu cliente a superar os seus limites. E como é que o mentor ajuda a superar os limites? Ele precisa ajudar o mentorado a quê? A ampliar a sua consciência. E para ampliar sua consciência significa ampliar sua visão de mundo, né? Ampliar o seu olhar. E isso significa ativar energia potencial. Ou seja, todos os seres humanos têm dentro de si uma energia potencial, energias não ativadas. Mas se a pessoa ativa essas energias, ela consegue criar coisas novas no mundo, ela consegue ter uma nova visão, ela amplia sua consciência e ela adquire o que? Novas competências. Então a pessoa passa a entender que é ela que cria as suas dificuldades e não é o outro. Então eu começo a cuidar de mim e daí passo a ter amor e compaixão a outra pessoa, porque ela está no melhor dela e ela já não me afeta mais. Então eu vou ajudá-la também a superar o seu limite. Tá? Então não é o outro que me irrita, mas é eu que me irrito com o outro. Entenda sempre muito bem isso aí. As soluções estão sempre dentro de nós e nunca fora de nós, tá ok? Então tudo depende de um reenquadramento. Agora, existe uma outra condição básica do ser humano. Eu vou repetir a primeira, a felicidade como um impulso básico do ser. Tudo que nós fazemos é em busca da felicidade. O segundo ponto que eu falei foi cada um faz o seu melhor e que nós podemos ajudar as pessoas a superar os limites e as pessoas fazerem algo melhor e liberarem espaço para elas poderem realmente ser mais felizes. Né? Porque as pessoas estão assim realmente buscando a felicidade, mas não conseguem ser felizes. Então elas estão andando no mundo, buscando isso, buscando aquilo, fazendo mais não sei o que, fazendo cursos, fazendo MBA, fazendo viagens, casando, descasando, comprando coisas, e a felicidade plena não vai estar nisso, não está na realização, é algo natural que já está dentro de nós. Então, gente, nós precisamos ajudar as pessoas profundamente a ter maior compreensão da vida, e isso significa ter maior compreensão das pessoas. Então compreenda tudo do seu marido, compreenda tudo da sua esposa, que tudo que elas fazem é em busca da felicidade e eles estão fazendo o seu melhor. E por isso que a gente precisa acolher as pessoas, não julgar as pessoas, né? E nós vamos ajudá-las a superarem seus limites, a ativar potencialidades. Como que a gente faz? Através de conversas, através de ler um livro, através de uma experimentação, de uma viagem, por exemplo, uma viagem de estudos,
né? Ou simplesmente de uma boa conversa, ou de uma mentoria, não é? Por isso que eu formo mentores. Mentores são pessoas que beneficiam as outras pessoas. É por isso que eu já falei em outro áudio sobre as posturas generosas e as posturas prestadias que nós temos que ter com as outras pessoas. Então, existe ainda uma outra questão, que é a terceira condição, que diz o seguinte, que não há um controle dos acontecimentos e nem de pessoas. Olha só que coisa fantástica. Nós não controlamos os acontecimentos. Isso é muito fácil de entender. Você não controla quando vai ter chuva, quando vai ter sol, quando vai aumentar a temperatura. Você não controla a palavra do outro, você não controla as atitudes, nem as suas, e muitas vezes, muito menos dos outros, não é? Então você pode começar a perceber que você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, porque não há controle, não há entendimento, né? A vida é probabilística. Então, essa falta de controle, ela é, assim, algo que a gente precisa realmente entender e abdicar de querer controlar as coisas. Mas existe um ponto muito importante. Eu posso ter uma condução adequada frente a cada acontecimento. Ou seja, acontece alguma coisa, eu posso ter uma assertividade frente àquele acontecimento. Eu posso, por exemplo, não me irritar mais. Eu posso entender as outras pessoas e não brigar mais com elas. Eu posso realmente absorver o acontecimento e não dramatizá-lo. Porque a vida é a vida como ela é, né? A vida sempre vai ser como vai ser. Os acontecimentos, quando vêm, eles simplesmente vêm. Eles simplesmente acontecem, estão fora do nosso controle. Lógico, você pode cuidar de muitas coisas para que certas coisas não aconteçam, você pode cuidar prevenir sua saúde, prevenir a tua segurança, mas quando acontece é porque acontece, porque a vida é probabilística e não há um controle disso. Então eu sempre digo assim, busque evitar controlar o mundo, controlar as pessoas. Há tempos atrás, num curso, eu estava falando sobre isso, e aí uma das alunas falou, realmente, professor, é isso mesmo. Quando eu entendi isso aí, eu abdiquei do cargo de gerente de universo. Ou seja, eu não sou mais gerente do universo agora. Eu só tenho uma postura assertiva frente ao que acontece. Se uma pessoa ralha comigo, se uma pessoa briga comigo, ou se acontece algum outro evento, eu me mantenho centrado. E se for necessário, eu vou ajudar as pessoas, vou beneficiar as pessoas. E esse é o aspecto assim, mais assertivo que a gente pode ter. Todos nós, seres humanos, temos que ter uma postura condutora. Então, vamos ter sempre uma postura condutora frente aos acontecimentos. E aí nós vamos ter assertividade. Então, as 3 condições, elas exigem 3 ações. Primeiro, distinguir entre felicidade condicionada e livre, ativar a felicidade livre dentro de nós para que a gente não viva dependendo de felicidades externas, mas que a gente também desfrute das felicidades externas quando surgem, que eu saiba superar meus limites e para isso eu posso ativar potencialidades ou energias internas para que eu possa ter novas competências e saber que eu posso ter uma postura assertiva frente aos acontecimentos da vida. Então, a gente também não controla as pessoas, não só acontecimentos. Eu também não controlo o que o meu marido, minha esposa, meu filho vão pensar, o que eles vão fazer, quais são as atitudes deles. Isso não tem um controle, não é? Então, nós só podemos assumir a nossa vida. E isso é o aspecto mais importante. Que nós sejamos elementos de paz, elementos de harmonia à nossa volta. E que, quando for necessário, a gente intervenha com uma habilidade de também levar soluções e de levar harmonia.
né? No mundo não adianta ficar reclamando do mundo, reclamar das pessoas, isso não supera nenhum limite, isso não me dá nenhuma condução adequada. Então, o ser humano, ele tem dentro de si a vida, e isso é a vida. A vida é fazer essa distinção das felicidades, a vida é superar os seus limites, dentro daquilo que é possível para cada um superar e ativar suas competências. Cada um pode se conduzir melhor frente aos acontecimentos. Isso são faculdades que nós temos como doação da vida. Então, quando a gente tem isso junto às pessoas, a gente sempre tem um acolhimento das pessoas. Um mentor, por exemplo, ele sempre acolhe o seu cliente. Ele não julga seu cliente, ele acolhe e ele passa a agir com as pessoas a partir do ponto onde elas estão, sabe? E aí a gente começa um trabalho de mentoria. E os primeiros trabalhos de mentoria que você faz com clientes é essa compreensão de si, né, dessas 3 condições e 3 ações, e compreender os meus clientes, compreender os outros seres humanos sob esse prisma. E assim você realmente consegue mudar muito os teus relacionamentos e ter muito mais assertividade na vida. Então, você quer saber alguma coisa a mais? Você quer receber uma mentoria pessoal, individual? Faça o contato com o meu WhatsApp, você vai ser muito bem recebido. O WhatsApp é 48 99983 5765. Eu vou repetir. 48 99983 5765. Receba aqui meu grande abraço. Desejo assim um dia muito bom para você hoje, tá bom? Valeu. Encerrando por hoje o programa Olus com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Rádio Cloud Coaching. Programa Olus com Marcos Vanderlit. Mentoria para um novo tempo. Sempre às terças-feiras, às 11 horas, com reprise na quarta, às 15 horas e na quinta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.